A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Vós sois a alma da igreja, vós sois a vida, sois o amor. Vós sois a graça benfazeja que nos emana no Senhor. Vós sois a graça benfazeja que nos emana no Senhor. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Paz e bem para você e para a sua família. Espero que todos já tenham celebrado esse terceiro domingo da Páscoa com a sua comunidade, porque é na comunidade que nós experimentamos a presença viva de Jesus ressuscitado no nosso meio, renovando a nossa fé, nossa esperança, nos dando coragem, alegria, entusiasmo para podermos bem viver a nossa vida e a nossa missão. Hoje a palavra vem nos trazer, primeiro no livro dos Atos dos Apóstolos, uma palavra de coragem de Simão Pedro, perseguido, preso por causa do nome de Jesus, aqueles mesmos que perseguiram e prenderam e condenaram Jesus à morte, agora proíbem que se fale do nome de Jesus, que se fale da sua ressurreição, que se ensine aquilo que Jesus nos ensinou. E Pedro, agora cheio do Espírito Santo, crendo na ressurreição, na presença de Jesus ressuscitado, ele diz uma palavra muito forte, muito importante. Devemos obedecer primeiramente a Deus e não aos homens. Se os homens proíbem, Deus, através de seu Filho Jesus, envia em missão. Envia em missão. Ide pregai o Evangelho. Querido irmão, querida irmã, o Santo Evangelho vem também nos falar da missão. Vem nos mostrar, primeiramente, os apóstolos numa pescaria. Numa pescaria. Apóstolos, pescadores de profissão, chamados a tornarem-se pescadores de homens. Agora, ali na Galileia, no mar da Galileia, eles decidem pescar. Trabalham a noite inteira, mas nada pegam. Mas Jesus ressuscitado, ele se manifesta. Manda que os apóstolos lancem as suas redes do lado direito da barca e apanham tantos peixes que a barca de Pedro quase que afunda tamanha quantidade de peixes. Esta parábola, ou melhor, esse texto, esse ensinamento de Jesus é carregado de simbolismos. Primeiro, biblicamente falando, o mar é o símbolo do mundo, com seus perigos, com suas tentações. A barca de Simão Pedro é o símbolo da igreja. O lançar as redes é o símbolo da evangelização. E os peixes simbolizam aqueles que são arrancados do mar do mundo, colocados na barca de Pedro e conduzidos por esta missão, por esta barca, por esta comunidade fundada por Jesus. Isso é muito importante, muito bonito. Esta palavra vem lembrar justamente que a presença de Jesus ressuscitado é que trará frutos. Pescaram a noite inteira e nada pegaram. Mas Jesus, como que ensinando pescadores a pescar, manda que lancem novamente as redes. E apanharam muitos peixes. Querido irmão, querida irmã, a presença de Jesus ressuscitado é que dá coragem,
a presença de Jesus ressuscitado na comunidade dos cristãos é que dá esperança, é que faz com que a missão frutifique em vida e em salvação para todos. Isso é muito importante. Assim foi no início da igreja e continua. E continua. A presença de Jesus ressuscitado é que dá eficácia à missão. A presença do Espírito Santo, que é o amor de Jesus ressuscitado, manifestado a nós, é que dá eficácia à missão. É que faz com que, através das nossas palavras, do nosso testemunho, outras pessoas acreditem em Jesus. Vemos no final desse Evangelho de João, nesse capítulo 21 do Evangelho segundo João, um diálogo de Jesus com Simão Pedro. Simão, que no momento da paixão, negou Jesus por 3 vezes. Aqui, ele é chamado por Jesus ressuscitado a confessar o seu amor. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que esses? Por 3 vezes Jesus perguntou. E por 3 vezes Simão Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse a ele: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Jesus entrega a Simão Pedro, o pescador, a missão de apacentar o rebanho do Senhor. Para nós católicos é muito importante esse texto, de fundamental importância. E, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo de escolha de um novo Papa. O Papa é sucessor de Pedro. É aquele que continua a missão de Pedro. E tem ele a missão de apacentar a igreja, de apacentar as ovelhas, de apacentar os cordeiros, de apacentar a igreja de Cristo. Isso é muito importante. E podemos falar, que a missão do Papa, ela transcende a missão de um homem. É muito mais do que isso. Não é um super-homem que a igreja vai escolher para dirigir os seus caminhos, mas uma pessoa que, no seguimento a Jesus, na força, na luz do Espírito Santo, será escolhida, será ungida para ser um apacentador. Aquele que vai apacentar, que vai trazer a paz, que vai manter a igreja unida no seguimento a Jesus. E esse é um desafio demasiadamente grande, para uma pessoa só. Por isso que o Papa vai se cercar, de pessoas que o ajudarão na missão, os cardeais, que assumem um papel importante no governo, da igreja, e que recebem também essa missão de, no conclave, de dar o seu voto, de escolher uma pessoa para que possa conduzir os caminhos da igreja. Assim foi com São João Paulo II, assim foi com o Papa Bento XVI, assim foi com o Papa Francisco e agora com o novo Papa, que ainda não sabemos qual é. Mas nós cremos que, em comunidade, os cardeais reunidos em oração irão escolher um sucessor de Pedro para continuar a missão da igreja. Querido irmão, querida irmã, muitas vezes vemos pessoas criticando, de uma forma muito violenta a pessoa do Papa. Seja qual o Papa for, Mas é importante lembrar, o ministério petrino foi desafiador no início e é ainda hoje, porque fala de unidade, fala de construir consensos, fala de, em meio às diferenças da igreja, nos diversos povos do mundo, E é importante lembrar isso. A igreja está presente em povos diferentes, em culturas diferentes, que fala em línguas diferentes, que celebra em línguas diferentes, Então isso é muito bonito. Agora, quem garante a unidade é a figura do Papa. Ele é o cabeça, podemos assim dizer, do Colégio dos Bispos. Todos os bispos devem obedecer ao Papa, viver em comunhão com ele. E o seu ministério somente tem sentido
se estiver em comunhão com o Papa. Assim também nas dioceses, né? Todo padre deve manter fidelidade ao seu bispo. Aquilo que o Papa é para a Igreja Universal, o bispo é para a diocese. Sinal de unidade e de fidelidade à missão que Jesus nos confiou. Vamos pedir ao Espírito Santo que ilumine, né, os cardeais que vão participar do conclave na escolha do novo Papa. E que unja com o Espírito Santo e seus dons, com sabedoria e muita caridade, aquele que será escolhido, para que seja, né, como São Francisco foi, como o Papa Francisco foi, né, uma pessoa, uma voz que vai conduzir a todos à fidelidade à palavra de Jesus. A fidelidade no seguimento a Jesus, porque isso é que importa. Né? É a grande tradição que a Igreja é chamada a viver. A fidelidade a Jesus Cristo e ao seu Evangelho. No mais, tudo é passageiro. Deus Senhor, Deus da vida, pela intercessão de São Pedro e dos santos apóstolos, que Ele nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa semana para você e participe desse momento de oração, né, para a escolha do novo Papa. Deus abençoe, dê muita saúde, força e luz. Boa semana.